Eu acho positivo o Ricardo Bezzoni ter assumido o Ministério das Comunicações, inclusive porque é uma pessoa do partido político do PT, né, que é um dos principais alvos, eu acho, hoje em dia da grande mídia brasileira. E um dos principais problemas, eu acho, com a regulação de mídia que a gente precisa hoje em dia no Brasil, porque falta pluralidade, principalmente nas grandes mídias, né? Obviamente que a gente tem pluralidade na internet, nos blogs e tal, mas as pessoas ainda dependem muito do conteúdo gerado pelos grandes sites noticiosos. E esses pertencem ainda a um grupo muito pequeno e politicamente homogêneo de empresas. As empresas são muito grandes, e elas se estabeleceram, ou seja, elas têm um oligopólio da produção de conteúdo. Mesmo a internet, por exemplo, você vê muito comentário na internet, mas pouca produção de conteúdo, porque eles não têm dinheiro para pagar funcionários que produzam conteúdo jornalístico, né? Então, além disso, você tem no Brasil uma coisa perversa, que é os deputados federais, que são os responsáveis por regular a mídia, por fazer essa regulação, eles mesmos são proprietários e sócios das grandes empresas de telecomunicações. Então, para eles não interessa mudar o status quo. Então, para a gente, na verdade, passar a legislação que regule a mídia é um problema sério e é muito difícil. Nas páginas do Manchetômetro, a gente analisou a eleição de 1998, de 2010, de 2014 e agora estamos analisando a cobertura pós-eleitoral. E você vê em todas essas análises um viés tremendo da mídia contra a esquerda política no Brasil. Contra o PT, contra os candidatos do Partido dos Trabalhadores. É impressionante, é um viés muito forte dos principais meios de comunicação. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo e Jornal Nacional, que é o que a gente analisa. Se você olhar, na verdade, uma pesquisa muito boa feita pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, sobre consumo de mídia, já fizeram 2 anos. Você vai ver que a população, na verdade, tem uma confiança que varia dependendo do meio. Então eles confiam mais nos meios escritos, na imprensa escrita, confiam menos na internet e no meio em relação à televisão. Então o problema, eu acho, que não é tanto de confiança ou não da população, mas é que a população não tem outros meios de onde tirar as informações. Como eu disse para vocês, por exemplo, os blogs da internet, essa imprensa alternativa, não tem um modelo empresarial que permita a eles pagar repórteres para produzir reportagens, entendeu? Ou conteúdo jornalístico original. Então, grande parte do que é informado ainda vem dessas poucas empresas, grandes empresas de mídia. Se você olhar as principais democracias, as democracias mais estabelecidas do mundo, tem regulação da mídia, ou seja, tem leis que regulam a mídia. Não o conteúdo da mídia em si, mas sim a propriedade dos meios. É disso que a gente está falando, ou seja, não deixar que os meios de comunicação, vários meios diferentes, pertençam para a mesma empresa, né? E no Brasil, na verdade, essa resposta que a grande mídia dá de que qualquer tipo de regulação, na verdade, é um cerceamento de direito de livre expressão, é um argumento que eles fazem para defender o próprio monopólio deles, né? E ele só tem essa, vamos dizer, essa corrência, ele só é tão importante assim, porque só são eles que fazem. Como eles têm esse monopólio, a gente só ouve a opinião deles e não ouve a opinião de pessoas mais críticas. Como é difícil você passar uma lei de regulação de mídia, devido ao fato de no Congresso você ter muitos interesses próximos às grandes empresas, ou seja, ao status quo que já é estabelecido, você precisa de uma presidência com muita força política para conseguir passar uma lei desse tipo. Obviamente que num contexto de crise econômica e de crise política, a presidência da República tem menos força de passar uma regulação que já é em si problemática, já é difícil. Então eu acho que sim, né, nesse contexto atual que a gente vive, na qual a economia não está indo tão bem assim e tal, é mais difícil. É mais fácil, por exemplo, a partir do momento que a economia começa a crescer e no Congresso você tem, vamos dizer, a agenda presidencial melhor equacionada politicamente.